Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Pense em um profeta, um que, depois de 10 longos anos de silêncio nas montanhas, desce não com palavras de consolo, mas com uma mensagem que veio para abalar o mundo em seus alicerces. Ele vem para anunciar uma verdade perigosa. Essa não é uma verdade de paz, de mansidão. É uma verdade que exige o fim de tudo o que um dia foi sagrado para poder abrir espaço para a criação de algo inteiramente novo. É aqui que começa a jornada poética e revolucionária de Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. E nessa descida, Zaratustra nos força a encarar perguntas difíceis. O que acontece quando os grandes pilares da crença simplesmente desmoronam? Como se encontra um caminho? Como se vive num mundo que perdeu seus deuses? E a primeira e talvez mais chocante proclamação de Zaratustra é justamente essa. Um anúncio radical, uma constatação que iria mudar para sempre a paisagem espiritual do Ocidente. A frase "Deus está morto" não é sobre um evento literal, claro. É a observação afiada de Nietzsche de que aquele alicerce divino que por séculos sustentou a moral, o sentido, a cultura ocidental, ruiu. E sem esses valores absolutos, a humanidade se viu à deriva, sem uma bússola. E esse vazio, bem, ele é, ao mesmo tempo, um abismo de pura angústia e uma oportunidade vertiginosa. Porque, sem um guia definitivo, a humanidade é forçada a encarar uma liberdade radical e, com ela, a imensa responsabilidade de ter que construir os seus próprios valores. Mas Zaratustra não anuncia apenas a crise. Ele não vem só para apontar o abismo. Ele oferece um caminho, um conjunto de respostas poderosas para começar a preencher esse vazio deixado pela morte de Deus. Ele nos apresenta 3 novos pilares para uma nova forma de existir. O além do homem, como um novo objetivo para a humanidade, a vontade de potência, como a força que move toda a vida, e o eterno retorno como teste final para a afirmação dessa mesma vida. O além do homem, ou o famoso Übermensch, é a grande resposta afirmativa ao nada, ao niilismo. É o ser que não fica lamentando a perda dos velhos valores, mas que celebra a liberdade de poder criar novos. É um convite para superar a moral do rebanho, sabe? A mediocridade, o conformismo. Pense em um alpinista que escala uma montanha gigantesca. Ele não faz isso para chegar a algum paraíso prometido no topo, mas pelo puro ato de superação, pela força do gesto. Esse é o espírito do além do homem, a coragem de se tornar quem realmente se é. E por baixo de tudo isso, pulsando em tudo que existe, está a vontade de potência. Para Nietzsche, essa é a essência da realidade. A vida não busca apenas sobreviver, ela busca mais. Ela busca expandir, crescer, superar a si mesma. É um constante transbordar de energia e criação. E isso levanta uma questão central. A vida que se vive está em plena expressão da sua força, da sua potência interior? Ou ela está sendo diminuída, contida por uma moralidade que ensina o medo, a culpa? A vontade de potência é um chamado para a gente canalizar essa energia para a autocriação. E então chegamos ao conceito talvez mais desafiador, o mais profundo de todos, o eterno retorno. Ele é a prova de fogo para o além do homem. É um convite para imaginar o seguinte: e se cada segundo da vida fosse revivido para sempre, exatamente da mesma forma? A pergunta é: seria possível amar a vida a tal ponto de desejar essa repetição eterna e exata? Se a resposta for sim, se a ideia de reviver tudo, incluindo cada dor, trouxer alegria, então a vida foi bem vivida. O eterno retorno nos força a viver cada momento com uma intensidade tão grande que se desejaria o seu retorno para todo sempre. Por trás dessas ideias sísmicas está um homem, um filósofo que se via não com uma pena na mão, mas com um martelo, pronto para quebrar os velhos ídolos de gesso da filosofia e da moralidade. Esse homem era Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais polêmicos e influentes da história. Ele usou Assim Falou Zaratustra para apresentar a sua visão mais radical, uma filosofia que diz sim à vida, que supera os valores reativos e que propõe a corajosa tarefa de criar um novo sentido para a nossa existência. No fim, a mensagem de Zaratustra não é um dogma para ser seguido cegamente. É uma ferramenta para a libertação.
É um lembrete de que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma tela em branco, uma obra de arte a ser criada. E a verdadeira grandeza está na coragem de se tornar o que se é. E assim, a pergunta de Zaratustra ecoa através do tempo, deixada por Nietzsche como um desafio final. A humanidade está pronta para criar os seus próprios valores e se tornar o seu próprio além do homem? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!